Rapidamente vou me apresentar. Sou o professor Giovanni Barbosa, né? Sou instrutor na área de gestão de recursos humanos e departamento pessoal. Sou credenciado pelo Sebrae para ministrar aulas. Tá? Sou formado técnico em contabilidade, tecnólogo em gestão de recursos humanos. Estou cursando pós-graduação em docência e gestão, em docência e mediação. Tá? Fui procurado por uma das alunas do curso de recursos humanos para tentar esclarecer algumas dúvidas a respeito do portfólio acadêmico que vocês precisam prestar para a obtenção final do curso de recursos humanos. Tá? Eu ando numa correria bem grande em função da pós-graduação, não consegui preparar PowerPoint, que nem eu sempre costumo fazer nas outras aulas, tá? Essa videoaula, ela vai ser mais voltada para a interpretação do que se pede, do que a questão técnica de estruturação de texto. Para essa questão de estruturação de texto, eu já dei uma outra videoaula que está disponibilizada no meu canal, Gestão com G, no YouTube, e também está aqui no grupo, tá? Mas depois eu posso colocar o link novamente, tá? Hoje eu quero trazer mais uma questão de ajudar vocês a entenderem o que se pede a produção textual. Estou lendo os comentários que vocês publicam, então se vocês tiverem alguma dúvida, não precisa esperar eu terminar para fazer. Eu vou tentar responder a todos, tá? Antes que perguntem, eu não sou instrutor nem tutor da Unopar ou da Uniaselv ou Anhanguera, eu sou professor de cursos gerenciais presenciais aqui na minha cidade, que é do Rio Grande do Sul, em Camaquã. Então, alguma questão sobre como funciona o portal, né, alguma questão mais técnica desse jeito, eu não vou poder auxiliar, tá? Por isso que às vezes alguém me chama para perguntar como que funciona a trilha de aprendizagem. Pessoal, isso eu não sei, porque eu nem tenho mais acesso ao portal para dizer como funciona, tá ok? Bom, então, sobre produção textual, né? O que se trata? Ela é a finalização do curso que envolve diversas disciplinas que vocês estão cursando, né? Que aí tem ali as competências que querem ser desenvolvidas, isso é tudo meio padrão, né? Não há necessidade de vocês focarem a atenção de vocês aqui. Aonde vocês vão focar a atenção de vocês? Na situação geradora de aprendizagem, tá? Então, vamos ler ali, ó. O que diz? Prezado aluno, seja bem-vindo a este semestre. A proposta de produção textual interdisciplinar individual terá como temática pandemia, Covid, lockdown, estratégias e impactos do trabalho remoto para as pessoas e a sociedade. Então, vocês já têm ali o título inicial, ou seja, todas as informações que vocês forem se basear para desenvolver o trabalho de vocês, a produção textual, vocês vão pensar nesse texto, né? O que tem a ver o Covid, a pandemia, o lockdown nesse sentido. Então, com essa temática, objetivamos possibilitar a você, estudante, a aprendizagem interdisciplinar de conteúdos nesse semestre. Neste trabalho, você desenvolverá a atitude de investigação e prática, sistematizando julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos relacionados a uma situação geradora de aprendizagem baseada em conhecimentos constituídos em cada disciplina. Quando ele fala ali em padrões qualitativos e quantitativos, o que diferencia uma coisa da outra? Uma pesquisa quantitativa, ela estuda na quantidade, né? O que seria nesse caso? Por exemplo, vocês fazem uma pesquisa via Google Forms, que é uma plataforma bem interessante, e aí fazem perguntas a respeito de empresas ou de funcionários que sofreram algum impacto, né, referente à Covid. E aí, na quantidade, vocês vão elaborar o trabalho. Já na qualitativa, vocês podem pegar uma empresa ou
um funcionário que sofreu alguma alteração do seu trabalho para embasar o desenvolvimento, né? É importante vocês acrescentarem pesquisas, seja qualitativa ou seja quantitativa, no trabalho de vocês, porque ajuda a reforçar, né, algumas hipóteses, né, ajuda a vocês a terem um embasamento de dizer, quando eu fiz a pergunta tal para determinado funcionário, a resposta foi tal. Então, ele ajuda a dar um direcionamento. Então, vocês podem pensar nisso no decorrer da produção textual de vocês. Depois ele diz assim, no final deste manual, constam todas as informações necessárias para a construção do trabalho. Faça a leitura na íntegra, observe as normas e, se houver qualquer dúvida, recorra às instruções aqui presentes. Tá? Então, vamos lá. Situação geradora de aprendizagem. Isso é o mais importante. Pandemia, Covid-19, lockdown, estratégias e impactos do trabalho remoto para as pessoas e sociedade. Você é responsável pela gestão de uma instituição financeira de renome e de grande abrangência em todo o Brasil. É o Banco XYZ. Frente ao cenário de pandemia atual, o Covid fez com que o modelo atual de trabalho se adaptasse às pressas. Para tal, muitos bancos que já operavam por meios digitais estão realizando as suas atividades administrativas remotamente, via home office, assim como o Banco XYZ. Esta adaptação foi benéfica e vista com bons olhos para muitos gestores, os quais afirmam que futuramente o home office pode ser uma realidade, uma vez que há menos custos de estrutura e transporte, além de constatarem que na modalidade remota de trabalho houve um aumento considerável na produtividade dos trabalhadores. Vou dar um pause aqui para fazer uma observação. Por que eles dizem que, afirmam que o home office trouxe uma melhora considerável na produtividade dos trabalhadores? Vamos pensar no seguinte, né? Você é um trabalhador, pega lá 2 ônibus para ir trabalhar, ou vai de carro e pega 1 hora de trânsito, de tranqueira, né, numa situação normal. E aí você é transferido para a modalidade de trabalho home office, né? Esse tempo, 1 hora, 1h30, ou que seja 30 minutos que se perde no translado, é tempo que o colaborador está em casa. Está mais tempo com a família, ele pode se dedicar a estudar mais, a fazer algum hobby que ele gostava, alguma outra coisa. E por que isso aumenta na produtividade, né? Às vezes a pessoa, porque está em casa, vai trabalhar menos. Eu fiz, através da minha empresa, no escritório de contabilidade, 3 meses de home office, que nós ficamos trabalhando em casa. Eu trabalhei muito mais no início da pandemia, fazendo acordo de trabalho, programando férias e até fazendo rescisões, do que no trabalho, né? Ou seja, minha produtividade precisou aumentar. Em compensação, eu estava mais à vontade, às vezes eu trabalhava de pijama, né? Importante ser da cintura para baixo, para depois se aparecer alguma reunião, né? Mas isso ajuda na produtividade, porque melhora a qualidade de vida do trabalhador. Então, daqui a pouco, isso é uma observação que vocês podem acrescentar no trabalho de vocês. Continuando. E para os setores do banco que necessitam de atendimento pessoal, como os atendimentos e vendas, as jornadas serão realizadas parcialmente no home office, respeitando condições de legislações atuais frente aos cuidados sanitários relacionados com Covid. Esta foi uma forma de contornar os efeitos negativos na economia. Provindos da pandemia, muitas agências não conseguiram bater as metas financeiras esperadas, e é provável que, assim como no Banco XYZ, estas terão suas atividades encerradas num futuro próximo. Diante do contexto apresentado, você foi selecionado para auxiliar nos pontos deste planejamento estratégico que a empresa necessita. Agora é com você. Considerando os aspectos pertinentes à situação geradora de aprendizagem, o desafio é desenvolver as atividades propostas no Banco XYZ, elaborando um relatório dessa análise a ser entregue à diretoria e aos investidores, que deverá ser apresentado obrigatoriamente nos passos a seguir. Então, é importante destacar essa frase,
né, deve ser entregue à diretoria e aos investidores. Vocês não estão fazendo um relatório para o professor de vocês, né, ou para uma pessoa leiga. Vocês estão fazendo um relatório para a diretoria, para investidores, para pessoas que têm conhecimento a respeito do negócio e estão esperando de vocês alguma solução ou, né, conforme nós vamos ver ali, algumas decisões ou sugestões que podem surgir para manter a viabilidade do negócio e para manter o faturamento sem que essa empresa precise fechar as portas, tá? Então vamos lá. Passo 1. Tá? Não vou entrar no mérito, né, como eu falei para vocês, eu até tinha separado aqui o trabalho que eu utilizei na outra apresentação, né? O padrão ali, título, que vai, introdução. Isso, né, repito, assistam outro vídeo que ele está melhor explicado a respeito de estruturação de texto. Eu estou hoje aqui interpretando a situação geradora de aprendizagem, tá? Então, voltando ali, para o passo 1. Para saber quais decisões são as mais adequadas em um momento de insegurança e incerteza de mercado, é necessário que o gestor saiba reconhecer o que acontece dentro e fora de sua empresa, tendo uma visão clara e coesa do mercado no que está inserido. Neste contexto, ele elabore uma matriz SWOT para o banco XYZ e preencha cada quadrante com ao menos um componente. Tá? Vamos entender primeiramente o que é uma matriz SWOT. O objetivo da matriz SWOT é analisar os ambientes externos, ou seja, fora da empresa, e os internos, dentro da empresa, que norteiam um planejamento estratégico, que vão dizer para onde a empresa deve seguir, né? O que significa o SWOT? Eu até separei aqui. Na verdade, é em inglês, né? A matriz SWOT. SWOT é Strangers, que são forças. Desculpa se eu não sei traduzir em inglês direito. Weakness, que é fraquezas. Opportunities, oportunidades. E Threats, que são as ameaças. Por isso que é SWOT, mas em português a gente chama de FOFA. A FOFA, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, forças são aqueles atributos únicos do seu negócio, ou seja, aquilo que só a empresa tem. Vamos lembrar que nós estamos falando de um banco, né? Então, qual é o diferencial desse banco? Vamos lembrar ali que eles estavam falando que é um banco digital, que é um banco que ele pode fazer todas as suas transações via aplicativo de celular. Você pode dizer aí que ele é um banco que desde a abertura até fazer uma transferência, até fazer um pagamento, até o seu cadastro, você não vai precisar enfrentar uma fila de banco, você não vai precisar... sacar dinheiro mais, porque você vai conseguir fazer isso tudo através do seu aplicativo. Isso é uma força, né? Ou seja, dentro do ambiente interno, é um diferencial que a empresa tem. Fraquezas, né? O que a empresa não faz bem e poderia ser melhor. Vamos pensar no caso do banco. Eles estão recém começando o home office, né? E já estão falando ali sobre o processo de vendas que não deu certo, né? Ou diminuiu, ou enfim. Então, uma das fraquezas é o setor de vendas. A presença digital deles, comercial, que aí podemos falar de repente de marketing, eles não estão tão presentes nas redes sociais, isso pode ser uma fraqueza, né? Ou seja, ela afasta dos objetivos. Agora, quando a gente analisa as oportunidades, ou seja, são os ambientes internos, tá? Interessante, essa live vai estar disponível depois que acabar, tá? Mas é importante daqui a pouco vocês fazerem algumas anotações, porque vocês podem ter alguma ideia para inserir no trabalho de vocês, tá? Voltando. Oportunidades. Oportunidades são o mercado interno, então disponível no mercado, não explorado nem pela empresa e nem pelos concorrentes, alinhado à visão estratégica, né? O que surgiu nesse período em relação a oportunidades?
muitas pessoas passaram a receber o benefício, o auxílio emergencial, né? Aqueles R$ 600 que o governo passou a depositar. Geralmente tem um prazo aí de 30 dias, mais ou menos, entre o período que é depositado no Caixa Tem e o período de saque na lotérica ou na Caixa Econômica. O que muitos bancos fizeram? A possibilidade de fazer um boleto para receber um depósito bancário. Então, gera nesse aplicativo, né, um boleto, e aí você paga através do Caixa Tem e o dinheiro já vai em 24 horas para a conta, e aí sim você pode sacar ou fazer as suas compras no mercado, etc. Então, isso foi uma oportunidade, né? Qual é a vantagem que a empresa tira nisso? Lógico, ela está recebendo todos esses dinheiros, todos esses depósitos na conta. E aí pensa aí, um dia que 1 milhão de pessoas depositaram R$ 600 na conta, são 600 milhões de reais que essa empresa vai ter na conta. Qual é o benefício que ela pode fazer com isso? Se ela fizer um investimento num capital de risco aí, vamos dizer, sei lá, compra ações, né, com o dinheiro dos outros, faz render de um dia para o outro e ela ganha 15 mil em 600 milhões, pô, já é uma baita de uma vantagem, ela praticamente não teve trabalho nenhum, né? Ela só oferece a plataforma. Né? Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, oportunidades, pode se destacar isso. Agora, a respeito de ameaças, são potenciais em prejudicar a performance do negócio, político, social, econômico e tecnológico. A Covid, ela é uma ameaça? Ela é uma ameaça, né, no tempo que ela for, que ela persistir, né? Nenhuma empresa estava preparada para receber uma situação dessa, de estar em pandemia, né? Nunca se analisou esse cenário. Mas a gente pode analisar isso como uma ameaça. A perpetuidade, né? O tempo que vai levar até se encontrar uma vacina, isso pode demorar, e aí é uma ameaça, porque se os serviços digitais prestados não cobrir o custo de um aluguel que um banco tem, um custo de um funcionário, um custo, enfim, até de ar-condicionado ou para manter os sistemas, isso é uma ameaça, porque ela vai ter que fechar as agências físicas e trabalhar só em agências virtuais, né? Então, dá para trabalhar a respeito disso. Isso eu dei uma pincelada, né? Daqui a pouco vocês podem ter outras visões a respeito da análise SWOT ou a matriz fofa, né? Certo, pessoal? Então, o passo número 1, vocês vão pegar uma planilha de Excel, um Word, desenhar uma coisa a respeito disso e escrever dentro desses quadrados quais são as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas do banco XYZ, tá? E aí vocês podem colocar, aí vou voltar aqui para o meu trabalho, né? Já falando a respeito do desenvolvimento, dar uma breve introdução, vocês podem colocar aqui, item 3.1, análise SWOT. Análise SWOT serve para isso, isso e isso. Aí vocês vão ter que olhar no livro de vocês, como vocês vão analisar, né? E depois colocar, ó, que nem aqui não é uma análise SWOT, é um modelo Canvas, mas vai ficar que nem isso, e depois vocês referenciam ali, ó, figura 1, modelo de negócio, tá? Pergunta que surgiu da Jéssica. Esse banco XYZ, posso colocar qualquer banco? Na verdade, eles estão sendo bem específicos. O nome do banco é XYZ. Então, eu aconselho a manter o que eles disseram. Banco XYZ. Passo 2. A partir dos componentes inseridos na matriz SWOT, faça uma análise de mercado de trabalho, avaliando dentro desse contexto se o mercado de trabalho está em oferta ou em procura. Faça a mesma análise para o mercado de recursos humanos, ou seja, avalie dentro de um contexto apresentado na matriz SWOT se o mercado de recursos humanos se apresenta em oferta ou em procura.
Tá, o que é isso, né? Está em oferta ou procura. Ele já explica aqui, ó. Mercado de trabalho. É nele que as vagas são oferecidas pelas diversas organizações. Então, são as vagas disponibilizadas pelas empresas. Ele é considerado em oferta quando existe uma excessiva quantidade de vagas e competição entre as empresas para obter candidatos. E ele é considerado em procura quando existe uma insuficiente quantidade de ofertas e um aumento nas exigências do candidato. Tá? E a respeito do mercado de recursos humanos, apresenta o número de pessoas dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando e que se interessam por vagas oferecidas. Ele é considerado em oferta quando existe uma excessiva quantidade de candidatos e competição entre os candidatos pelo emprego, e é considerado em procura quando existe uma insuficiente quantidade de candidatos. Né? Então, organize a sua análise no quadro abaixo. Então, esse quadro vocês também podem pegar tal e qual está aqui. Primeiramente, o que vocês vão fazer? Explicar o que é um mercado de trabalho em oferta e procura. Ele já está dizendo aqui, porém, eu sugiro que vocês procurem no livro, provavelmente a disciplina de economia, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês vão encontrar referência para isso, né? E depois dizer como está o mercado de trabalho. Bom, o mercado de trabalho, lembrando o que é? É nele que as vagas são oferecidas pelas diversas organizações, né? Então, existe uma excessiva quantidade de vagas ou existe uma insuficiente quantidade de vagas, né? O que acontece? Com as empresas tendo que rescindir contratos, praticamente não existe, ou tem diminuído bastante, a quantidade de vagas, né? Ou seja, as pessoas que forem contratadas vai ser exigido muito mais qualificação, experiência, né? Não tem tanta vagas. Haja vista aí o tamanho do desemprego que cresceu. Para reforçar essa informação, vocês podem procurar alguma notícia, o G1 tem notícia, se vocês botarem no Google, né? Aumentou o índice de desemprego. E aí usem essa notícia para servir como referência, né? Para vocês basear, já que vocês não conseguem fazer esse estudo, as notícias trazem o estudo. Então, vocês podem referenciar o estudo que tem na notícia para provar que o mercado de trabalho está em procura, né? Enquanto o mercado de recursos humanos, né, que são as pessoas dispostas a trabalhar, está em oferta, ou seja, tem uma excessiva quantidade de candidatos, tem mais gente procurando emprego do que emprego disponível, né? Então, ele diz aqui, informe se está em oferta e procura e por quê. Como que vocês vão responder esse porquê? Através de uma referência. Aonde vocês vão buscar essa referência? Sugiro notícias, né? Então, dentro do texto de vocês, como é que vai ficar isso? Lá, item 3.2, análise de oferta e demanda, né? Vai explicar o que é oferta, vai explicar o que é demanda, vai botar o quadro e vai ter uma referência da notícia, né? Tá, pessoal? Então, com base nas informações acima e considerando que o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos se influenciam mutuamente, defina pelo menos 3 recomendações estratégicas para o Banco X, Y, Z, no que diz respeito à adoção de trabalho remoto e gestão de pessoas. Olha aí que legal. Ela está pedindo, né? Eu não li esse artigo, tá? Não posso falar, mas pelo que eu entendi da pergunta aqui embaixo, eles querem entender como o trabalho remoto, o home office, pode auxiliar essa empresa a atingir as suas metas no que diz respeito àquela análise SWOT que a gente fez anteriormente, tá? Então, eu diria aí 3 recomendações.
Uma poderia ser incentivar o home office, tá? Né? Mandar as pessoas que podem ficar em home office para o home office e aí subsidiar, daqui a pouco dar um incentivo para quem não tem notebook e precisa comprar um notebook, ou auxiliar pagando um plano de internet, ou pagando um plano de telefonia celular, né? Para incentivar. Isso é uma ação. Outra ação, vamos pensar no seguinte cenário, as pessoas nunca trabalharam em home office, estão indo e começar agora. Como que vai se dar isso? Bom, então no início do home office nós vamos fazer uma série de treinamentos que vão ensinar como fazer um melhor uso do tempo, como se organizar psicologicamente, né? Porque trabalhar em casa exige uma rotina, né? Enfim, então, trabalhar no home office, fazer um treinamento. Outra sugestão aí, um trabalho remoto e gestão de pessoas. Reuniões, né? Reuniões através de Google Meet, que é uma das plataformas do Google para fazer reuniões. Então, para continuar mantendo a produtividade, fazer todos os dias, ou sei lá, um dia sim, um dia não, reunião com toda a equipe, né? Afinal, está fugindo da rotina de todos os dias estar lá, né, no banco, recebendo as pessoas e trocando ideias entre si, e dentro desse momento de reunião, fazer, tirar dúvidas, ou traçarem metas juntos, né, enfim. Então, aí tem 3 sugestões sobre o home office para vocês. Vocês são obrigados a usar essa? Não, isso eu acabei de inventar da minha cabeça. Daqui a pouco vocês têm outras sugestões melhores e conseguem acrescentar. Certo, pessoal? Alguma dúvida a respeito dessa segunda etapa? Se tiverem, deixe nos comentários. Vou dando sequência, qualquer coisa a gente volta. O passo 3. O passo 3, ele envolve, acredito que é mais voltado para a disciplina de matemática financeira, tá? Mas, graças a Deus, não é nenhum cálculo complexo. É mais uma questão de interpretação. Então, um assunto nas discussões da empresa é com relação à folha de pagamento dos funcionários, pois ela optou pelo benefício emergencial de preservação do emprego e renda, BEM. O que é o BEM? O BEM é um benefício financeiro concedido pelo governo federal aos trabalhadores que tiveram redução de jornada de trabalho e de salários, ou suspensão temporária do contrato de trabalho em função da crise causada pela pandemia de coronavírus. O valor do bem é calculado pelo Ministério da Economia com base nas informações salariais do trabalhador. Bom, eu vou disponibilizar para vocês um link desse Jornal do Comércio, que é aqui do Rio Grande do Sul, mas que ele explica muito bem e vocês podem usar depois como referência para esse trabalho. Eu vou botar o link deixa eu ver. Ó, coloquei o link aí já para vocês no vídeo. Quem quiser acompanhar. Aqui, ó. Ele é pago aos trabalhadores que aderem a acordos do benefício emergencial. Eu vou resumir, tá? O que acontece? Para preservar os empregos, o governo criou essa medida, que paga uma parte do salário dos funcionários, né? Ou a integralidade dele, para que a empresa não faça a demissão dele. Então, tem ali 3 tipos de reduções. O que é a redução? Ele reduz a jornada de trabalho, mas recebe pelo valor integral, tá? Então, o trabalhador, a empresa pode reduzir em 70% a jornada de trabalho, né? E pagar, então, 30% do salário. Já o restante ele não deixa de receber. Apesar de ele trabalhar só 30%, ele vai receber a integralidade do seu salário, né? Desde que não exceda o teto desculpa, me fugiu a palavra, seguro-desemprego, que é de R$ 1.813, tá? Outra opção também é fazer a suspensão do contrato de trabalho. Então, o trabalhador não paga nada, a empresa não paga nada, o trabalhador fica em casa recebendo, né?
e recebe do governo, tá? Bom, isso era só para explicar o que é isso. Então, ele foi lançado em março, passou a valer a partir de abril, se eu não me engano, depois ele foi prorrogado. Então, até 6 meses a empresa pode tomar essa medida. Qual é a contrapartida que a empresa tem nesse sentido? Se eu usar qualquer benefício, seja a suspensão ou a redução, por um período, seja 6 meses ou um mês ou quanto for, o mesmo período ele garante de estabilidade para o funcionário. Então, ele não pode demitir nesse outro período, tá? Nesse mesmo período. Dando continuidade, então, olha só. No caso da empresa em estudo, num determinado setor, ficou acordado que o empregador pagará 30% do salário bruto e a União pagará 70% do valor do seguro-desemprego que o empregado teria direito. Então, olha só, na verdade, ele fez uma redução de trabalho, ele vai trabalhar 30%, a empresa vai pagar 30% e os outros 70% é o benefício, tá? Considerando que 15 funcionários desse setor recebem R$3 mil bruto cada um, tendo como direito o seguro-desemprego no valor de R$ 1.813 e que a empresa optou pelo benefício emergencial, responda: qual o valor será pago pelo empregador e pela União para cada funcionário desse setor? Vou tentar fazer o cálculo aqui, tá? Mas eu acredito que de 3 mil vezes 3 mil vezes 70%. Seria o que a empresa tem para pagar, olha, R$ 2.100. Mas não vai ser R$ 2.100. Por quê? Porque o teto do seguro-desemprego é R$ 1.813,03. Então, o que vai acontecer? O salário dele é 3 mil, ele vai receber 1.813,03 do governo, né? E mais os 30% pela empresa. Então, o que acontece? Professor, vai reduzir o salário dele? Vai reduzir nessa diferença, ó. Menos 1.813,03 menos 2.100, que foi o que a gente viu que dava 70%, ele vai ter uma redução de 286,97 no salário dele, tá? Mas isso a lei provisiona, né? Garante. Então, vamos dar continuidade ali, tá? Isso é o que vocês vão responder na B. Considerando somente o valor do auxílio pago pela União, quanto a empresa está economizando com esses 15 funcionários num período de 3 meses? Bom, aí vocês vão calcular dos 3 mil que a empresa teria que pagar, descontar o tanto que vai ser pago pelo governo, o tanto que teve de redução, e multiplicar pela quantidade de funcionários, multiplicar pela quantidade de meses e fazer aí o cálculo de percentual, né? Vocês vão ter que calcular quantos por cento é isso, tá? Também não posso dar tudo mastigado para vocês, vou ter que deixar vocês pensar um pouquinho, né, pessoal? Tá? Mas é bem simples isso aí, só vocês precisam ter essa referência, que podem usar esse jornal, podem usar outro jornal da região de vocês, tá? Ou a própria lei, né? Que aí vocês podem procurar pela lei, o decreto de lei, né? Deixa eu ver se tem o número aqui do decreto. Aqui eu não achei o decreto, mas vocês procurando, vocês conseguem usar e é interessante referenciar, tá? Agora, partindo para o passo 4, tá? De novo, se tiverem alguma pergunta, deixem aí nos comentários, tá? Eu vou seguir passando adiante para a gente poder terminar logo. Em meio à pandemia, muitas empresas se depararam com a situação onde não haviam treinado seus colaboradores para o trabalho à distância. No entanto, por conta da realidade imposta, encontraram uma excelente oportunidade de medir a adaptabilidade do colaborador e adotar uma nova modalidade de trabalho na empresa. O banco XYZ se viu obrigado
a colocar em prática o home office para muitos colaboradores, devido às questões sanitárias e jurídicas. A adoção do trabalho remoto pode ser entendida como uma medida de responsabilidade social, apresente uma justificativa no relatório que pode ser utilizada pelo banco XYZ em seu relatório anual. Bom, primeiramente, o que vocês vão ter que fazer? Procurar lá no livro responsabilidade social. O que é, o que se trata, né? E referenciar isso. Tendo essa resposta, o que é responsabilidade social, vocês vão justificar que sim, né? Porque a responsabilidade social nada mais é do que a importância que a empresa dá pro contexto, né? Para a economia em geral, seja para os funcionários, seja para os fornecedores, seja para os seus clientes, né? Essa preocupação. Então, a adoção do trabalho remoto pode ser entendida como uma medida de responsabilidade social? Sim, afinal é a preocupação da empresa com os seus funcionários, né? Ou seja, não colocar eles em risco de pegar o vírus, de levar o vírus para a família. É uma preocupação social com a sociedade, né? Ou seja, não fazer o atendimento presencial faz com que ela tenha que buscar os meios digitais, então ela não vai pegar uma fila e se contaminar e contaminar outras pessoas. É uma responsabilidade com os clientes, que não vão precisar ir até lá, vão poder fazer isso de forma lá. Então, tem sim uma questão de responsabilidade social dentro do trabalho remoto, do home office, né? Essa é a justificativa, mas vocês vão ter que se basear isso procurando no livro para falar sobre responsabilidade social, né? Lá no texto de vocês, como vocês sabem, vai ficar, né? Responsabilidade social, explicar o que é e fazer a sua dissertação. Certo, pessoal? E essa etapa número 5, ela nada mais é do que a conclusão do trabalho de vocês, tá? Quer dizer, não é um passo a mais, vocês não vão ter que procurar pelo em ovo, vamos dizer assim, né? Vocês já têm o estudo todo pronto. Então, o que vocês vão fazer? Elaborar o relatório, né? Apresentando o resumo do que vocês viram do 1 ao 4, né? Aí pode dizer, no passo número 1, nós vimos que a análise SWOT é isso, isso e isso, que as principais fraquezas são essa e essa, que as principais fortalezas são essa e essa. No item 2, nós vimos que, nem lembro mais o que era o item 2, o mercado está em oferta por causa disso e disso, o mercado está em demanda por causa disso e disso, em procura em demanda disso e disso, né? No passo número 3, então, nós vimos a economia que é feita na responsabilidade. Então, é meio que fazer um resumão, lembrando que vocês estão escrevendo isso para diretores de uma empresa. Então, olha a linguagem que vocês têm que usar, né? Adequem isso. Ao final do relatório, elabore uma conclusão de aproximadamente 10 linhas sobre os principais conhecimentos que você adquiriu durante a execução do trabalho. Então, vamos pensar a respeito disso, né? Que conclusões a gente pode tirar? Primeiro, a respeito da preocupação das empresas com o trabalho remoto, tá? Preocupação com os funcionários, com a sociedade, com os fornecedores. Outra conclusão que pode se tirar, né? E aí vocês, né, depois vocês melhoram isso, mas vou dar tópicos. A respeito de planejamento estratégico, as empresas que adotaram um planejamento de vendas por internet, um planejamento de atendimento online, conseguem expandir o seu atendimento, né? Porque, em vez de eu ter uma agênciazinha que atende lá na cidadezinha de Camaquã, eu vou ter um funcionário dentro de casa que pode atender uma pessoa de Camaquã, uma pessoa de Porto Alegre, uma pessoa de São Paulo, de Belo Horizonte, de Campinas, enfim, né? Então, olhando na questão de planejamento, tu tem uma maior abrangência de atendimento. Outra coisa, uma redução de custos. Primeiramente, com a adoção do auxílio do benefício de garantia do emprego, né, com as reduções e com a suspensão de contrato de trabalho. Segundo, que o home office, a pessoa estando trabalhando em casa,
A empresa não tem o custo com luz, ela não tem custo com água, ela não tem o custo de transporte, né? Porque o translado, se o pessoal está trabalhando em casa, ela não precisa receber vale transporte, né? O custo de vale alimentação, algumas empresas podem suspender, outras não, aí vai do critério do empregador, né? Custo com internet, luz, tudo isso pode ser reduzido e vai ficar na conta do funcionário. Custo com aluguel, né? Não precisa de estrutura física. Então, eu acho que uma das principais conclusões que vocês devem colocar é que a adaptação à nova realidade se dá não só pela questão de saúde, mas também uma questão econômica que vai ser uma tendência do futuro as empresas trabalhar somente no home office. Dentro da área de recursos humanos, por exemplo, já é normal fazer recrutamento e seleção por Skype. Eu posso dizer porque eu participei de um processo seletivo para ser instrutor do Sebrae, né, ser credenciado. E todo o processo que no edital inicial estava previsto para ser presencial, acabou sendo online. A minha entrevista foi online, eu tive que dar uma aula online, né? Então, as pessoas precisaram se adaptar à nova realidade. E isso vocês devem, eles esperam de vocês no relatório final. Então, se eu fosse desenvolver esse trabalho, eu faria uma conclusão dizendo que é vantagem manter o home office por isso, aquilo, outro, dos motivos que eu já dei anteriormente, lembrando que vocês estão falando para o diretor da empresa. Então, vocês vão ter que convencer ele disso. Né? Ou não, ou daqui a pouco vocês chegam em outra conclusão que o presencial é mais humano, apesar do custo vale a pena, né? Há controvérsias, os estudos todos que eu tenho lido a respeito disso não apontam para esse caminho, mas vai do entendimento que vocês têm a respeito do assunto, tá? A respeito de normas de ABNT, não vou falar a respeito disso, tá? Vocês podem procurar o meu outro vídeo que está falando um pouco mais sobre estruturação de texto, tá? Mas eu achei legal que eles trouxeram ali no final algumas orientações importantes. E pelo que eu vi, o trabalho que eles estão dando a partir de agora, ele é diferente no que diz respeito à estrutura, ó, porque ele começa com uma capa ou uma folha de rosto. Tudo bem, já era o que eu tinha antes ali, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, uma capa, uma folha de rosto, tá? O sumário. Depois, introdução. Então é mais ou menos a mesma... título do trabalho, a introdução, né? O desenvolvimento, que aí vocês vão botar aqueles itens, número 1. Aqui ele fala em, passo 1, né? Eu acho que passo para título é amador. Vocês não precisam escrever passo 1. Ou coloque passo 1, 2 pontos. E o título da disciplina ou o que vai ser entendido, né? Nas conclusões, vai fazer parte ali do que ele falou antes, daquelas, no mínimo, 10 linhas de conclusão, né? As referências bibliográficas, eu sempre usei tão somente os livros, a não ser em casos como esse, que eu precisava pegar uma notícia, e aí eu posso referenciar uma notícia, desde que lá embaixo eu coloque o endereço do site, acessar, igual o link, copia o link, cola lá e bota, acessado em e tal horário. E anexos, se necessário. Acho que nesse trabalho a gente não vai ter a necessidade de usar anexos, então por isso que ele é colocado com uma observação, tá? Normas da BNT, aí aqui fala sobre postagem, como eu disse, eu não tenho entendimento disso, porque eu não sou professor da Unopar, tá? E aqui é o que eles estão avaliando. Às vezes vocês perdem muito tempo, eu digo vocês porque eu sofri um pouco sobre isso no final, em normatização, colocar tudo, né, o alinhamento, não sei o que, fazer tudo certinho. Mas olha aqui, a normatização corresponde a 10% da sua nota. Então não é o mais importante. Olha o que é mais importante, a aplicação do conteúdo, né? 10% por passo. Então, se atentem em fazer
uma escrita bem feita, uma argumentação bem feita, e não tanto na normatização. Escrevam todo o texto. A hora que ele estiver pronto, né, para vocês não perderem tempo, daqui a pouco vocês estão, né, perdendo tanto tempo em fazer a formatação e esquecem que o conteúdo é o mais importante. Então, sugiro isso para vocês, tá, pessoal? Agora eu vou deixar esse espaço aberto para dúvidas. O que eu tinha para passar para vocês era mais ou menos isso, né? Como eu disse, eu não preparei slides, porque o objetivo dessa aula era justamente fazer a interpretação do portfólio, né? E que espero que vocês tenham tido um pouco mais de entendimento e que possam ter aberto os horizontes para pelo menos saber por onde começar.